Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. A partir deste momento vamos dedicar a nossa atenção à Europa. Assinalamos o Dia da Europa, celebrado, lembramos, no próximo domingo, dia 9 de maio, e fazemos-lo contando com a colaboração de Marco Teles, do Europe Direct Madeira, e Ana Rita Barros, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Marco Teles, o Europe Direct Madeira viu reconhecido o seu trabalho e integra esta nova geração da rede Europe Direct. Sim, nós, efetivamente, desde o dia 1 de maio foi apresentada, portanto, a nova geração da rede Europe Direct. Tinha antigamente a designação de centros de informação, portanto cai essa designação, são apenas, passa a ser rede Europe Direct. São 15 centros a nível nacional, estando 2 deles nos arquipélagos, portanto Madeira e Açores, e a nível europeu nós temos um total de 420 centros espalhados pelos 27 Estados-membros. E eu creio que num press que foi lançado esta semana pela própria representação da Comissão Europeia em Portugal, a chefe desta representação, doutora Sofia Colares Alves, e cito, dizia o seguinte: os Europe Direct são a porta certa à qual bater para navegar no que pode ser um labirinto de informação sobre oportunidades, direitos e propostas da União Europeia. E eu creio que a ideia é esta. Eu discordo quando às vezes, até em idas às escolas ou outras instituições, e que me dizem que há falta de informação sobre a União Europeia. Efetivamente não há. Acho que é tudo muito transparente e existe muita informação. O que realmente acontece é que, muitas das vezes, e falando novamente da questão dos jovens, por exemplo, ou menos jovens, num acesso à internet e à infinidade de portais que existem com informação, perdem-se. E, portanto, desse ponto de vista, os Europe Direct são realmente uma porta interessante. Nós estamos sempre disponíveis. Num trabalho convém reforçar esta ideia que é de custo zero, portanto é um serviço gratuito. Sim. Nós temos portas abertas diariamente de segunda a sexta-feira na Casa da Cultura em Câmara de Lobos, onde nós temos a sede junto com a Associação Insular de Geografia, portanto que é a estrutura de acolhimento da rede do Centro Europe Direct aqui na região. E, portanto, além desse serviço de portas abertas, onde nós naturalmente acolhemos quem nos visita, temos também a nossa presença via redes sociais, via o site oficial, e onde vamos também, de certa forma, por exemplo, através dessas redes, complementando até o trabalho que a comunicação social faz, trazendo as temáticas europeias a público, e vamos também apoiando entidades que pretendam desenvolver iniciativas relacionadas com as temáticas europeias, e cá estamos nós a tentar dar essa colaboração. Estarão de acordo de que há necessidade, pelo menos para um determinado público-alvo, de desmontar e simplificar a informação se queremos envolvê-los. E isso leva-me a uma afirmação de David Sassoli, Presidente do Parlamento Europeu, que refere que é preciso ouvir, discutir e mudar a Europa juntos. E para isso há que contar com os cidadãos, doutora Ana Rita Barros. Os cidadãos têm que fazer parte deste projeto europeu e têm que sentir aquilo que a Europa faz por eles, não é? São essas palavras de David Sassoli no lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa, que vai ser formalizada no próximo dia 9, mas cujo lançamento já foi no mês de março, e essa preocupação de David Sassoli relativamente aos cidadãos sentirem aquilo que a Europa faz por eles e sentirem parte e sentirem soluções. Muitas vezes não acontece tão rapidamente, porque o processo de decisão europeu é moroso e é difícil. O que os cidadãos querem é uma Europa rápida. Rápida na tomada de decisões, rápida nos processos, rápida nos meios. Os cidadãos sentiram isso neste último ano e pouco. Reclamam uma aceleração no processo de vacinação, por exemplo, mas reclamam também um rápido lançamento da economia, um relançamento para que as medidas da Europa cheguem ao terreno. E interrogam-se um pouco como é que a Cimeira de julho passado aprovou um plano de ajuda que ainda não se sentiu na realidade, porque de facto não é efetivo ainda, não chegou aos Estados-membros. É quando se ouve a informação que a Cimeira aprovou, está-se à espera que chegue imediatamente à economia. E não é assim.
O processo de decisão europeu é difícil, é moroso, e é isso que se tem verificado, e é preciso que a Europa demonstre que a ratificação destes planos de recuperação seja concretizada, que a aprovação de todos os aspectos seja rápida e que haja essa injeção efetiva de dinheiro na economia, porque muitos cidadãos comparam aquilo que acontece na Europa com o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, em que a ajuda é astronómica e chega rapidamente aos cidadãos. Já se murmura neste lado que é preciso um novo plano de recuperação sem o primeiro ter chegado onde era devido. E a Europa tem que acelerar nesse aspecto, tem que demonstrar que, de facto, temos que passar do discurso à ação. Mas isto mina, digamos, a confiança dos cidadãos nesta Europa, Marco Teles. Esta lentidão, esta falta de resposta imediata. Concordo com a doutora Ana Rita, eu percebo efetivamente que nós todos gostaríamos de ver o que se passa na União Europeia, exatamente o que se passa na nossa casa. Nós temos um problema na família e queremos resolvido no próprio dia ou amanhã. Nem sempre é possível. Não é possível. E as decisões também tomadas, permitem uma expressão, em cima do joelho, também às vezes têm consequências não muito interessantes. Agora, há aqui um aspecto que já foi focado, que acho que se calhar aí era mais fácil trabalhar nessa matéria, que de facto os políticos, os responsáveis, quando nós temos uma cimeira ou quando nós temos um acordo, quando é fechado um plano de recuperação, quando é fechado o quadro financeiro plurianual, não basta apenas dizer que está aprovado um pacote de não sei quantos milhões de euros, criando aí a tal falsa expectativa que aquele dinheiro vai chegar amanhã, mas é preciso que se diga que foi aprovado e que esse dinheiro há de estar disponível para aí daí um ano e meio, que é o já atrasos, enfim, depende da situação, estou aqui a exemplificar apenas, mas era importante que essa informação sobre a aprovação de um pacote financeiro viesse acompanhada desta notazinha suplementar, dizendo também que está aprovado, mas até que chegou ao terreno leva X tempo, em princípio. Sabemos que um dos principais desafios neste momento da União Europeia é a saúde, mas que outros estão no nosso caminho, enquanto projeto europeu, doutora Ana Rita Barros. Muitos projetos, muitos desafios, desde a saúde à reindustrialização da Europa, à migração, à política externa, à economia, sem dúvida, à geopolítica, ao papel da Europa na cena mundial. São todos aspectos em que a Europa tem que se impor e tem que marcar a diferença, porque a Europa tem essa matriz nos seus valores e tem que demonstrá-la. Um dos factos é a Cimeira Social que está a decorrer. Hoje e amanhã no Porto, uma iniciativa emblemática da presidência portuguesa, e que o aspecto social é importante, e uma cimeira dedicada só à vertente social é também assinalável. Mais uma vez aqui, os consensos não são tão convergentes como nós queríamos, porque embora os países da Europa do Norte tenham, de facto, uma política social muito marcante, nem sempre estão de acordo com as políticas sociais da União Europeia, porque isso implica subsidiariedade, ou seja, ajuda entre Estados. E alguns países nórdicos consideram que essa esfera é uma esfera exclusivamente nacional. Os objetivos desta Cimeira Social são também muito abrangentes e ambiciosos. A Cimeira propõe chegar a 2030 com 78% da população em idade ativa e emprega, diminuir drasticamente a pobreza e a exclusão social, que neste momento ronda os 20 e pouco por cento, chegar a 2030 abaixo dos 5%, é de facto muito ambicioso, e principalmente reformular a formação. O ponto é a formação de adultos, mudando os atores de formação até agora habituais, passando a formação para as empresas, para o meio de trabalho e atingindo grande parte da população adulta. Estamos já a pensar no digital, nesta transição, e que é um desafio extremamente importante. É preciso criar outras sinergias na formação e criar, de facto, aquilo que a Europa considera, e penso que os Estados também, competências efetivas, que é muitas vezes aquilo que o mercado reclama. O saber fazer. Exatamente, não é só dar formação, é de facto que ela seja dirigida para aquilo que o mercado e os empregadores necessitam.
É a cimeira que está a decorrer no Porto, tentando envolver os cidadãos nesta discussão do que será o futuro da Europa, que neste mundo em mudança foi lançada a chamada Conferência sobre o Futuro da Europa, de que se fala muito, que também irá avançar no dia 9 de maio, portanto, no Dia da Europa, e que é ambiciosa. A Conferência sobre o Futuro da Europa é um dos pontos altos desta comissão da Sra. Ursula von der Leyen. É uma proposta já com algum tempo. Infelizmente, a pandemia também atrasou um bocadinho os compromissos ao programa da Sra. Ursula von der Leyen, por exemplo, na questão da bandeira do Pacto Ecológico Europeu, que seria para arrancar logo no início e que, de certa forma, teve que esperar um pouco mais, mas continua presente nestas grandes prioridades da Comissão. Mas a Conferência é isso. Eu acho que a Conferência, aqui uma crítica, não foi feliz na proposta do próprio, a forma como é apresentado. Porque a designação. Exatamente, a designação. Quando nós dizemos que vai haver uma conferência sobre o futuro da Europa, as pessoas estão a pensar que é ali num grande auditório, outra vez uma cimeira social com a elite e os chefes de Estado, um evento onde vamos discutir, e não é. Portanto, nós estamos a falar de um período alargado no tempo, até 2022, em que se espera que ao longo deste ano, no próximo ano, por toda a União Europeia, se possam organizar eventos, fóruns de debate, de discussão, onde os cidadãos possam participar, onde eu, a título individual ou juntamente com um grupo de amigos ou através de uma instituição, posso eu próprio organizar, por exemplo, um evento, colocar este evento numa plataforma que foi criada e lançada no passado dia 19 de abril, cujo site é futureu.europa.eu, mas uma pesquisa no Google facilmente encontramos, e portanto nós podemos não só participar nos eventos que estão a ser realizados por terceiros, e há um espaço mesmo para eu dar opiniões e dar sugestões em determinadas matérias, quase todas, mas também posso criar eu próprio os meus eventos. E, portanto, acho que este ano de convite à participação e à partilha de ideias, como a doutora Ana Rita estava a referir há pouco, sim, a Europa é complicada porque depois cada um tem a sua opinião e temos muitos modos diferentes de pensar, mas ainda bem que assim é, porque claro que é tudo mais difícil depois gerar estes consensos, mas também torna-se tudo muito mais rico e de facto esta plataforma, só para termos uma ideia, ela foi lançada, esta plataforma de discussão em formato digital, multilingüe, foi lançada no dia 19, ela já registra 7.000 participantes, tem quase 3.000 comentários e já restou em 2 semanas mais de 400 eventos. Aliás, o apelo à participação é recorrente, digamos. A União Europeia ausculta os cidadãos sobre os mais variados temas. A ideia que está também na base desta Conferência sobre o Futuro da Europa é exatamente isso. Aliás, há indicações claras. Por exemplo, uma entidade que queira organizar um evento tem que se regular por uma carta de princípios, uma carta da conferência, onde também está ali claro que desde logo nós respeitarmos os valores europeus é absolutamente fundamental, mas também esta lógica que não é organizar uma conferência em que vamos lá convidar 2, 3 ilustres para debitar informação sobre o assunto, mas é mais importante do que isso, sim, ouvir quem percebe do assunto, mas permitir que as pessoas coloquem questões, que deem a sua opinião. É sobretudo este o objetivo desta conferência. Ana Rita Barros, o que é que pensa sobre esta conferência e este apelo de participação aos cidadãos? É querer sentir o pulso dos cidadãos relativamente às suas preocupações. E isto é, de facto, importante. E como dura um ano, temos muito tempo para fazê-lo. E é preciso também ouvir, registar e depois seriar e fazer. A Europa depois, em termos de instituições, tem que fazer exatamente aquilo que a maior parte dos cidadãos notaram como preocupante. Mas é preciso, de facto, que os cidadãos se sintam parte da Europa, porque não se sentem. Muitas vezes sentem-se mais nacionais do que europeus. E nós temos que ter, como temos a dupla cidadania, não é? Temos que ter esse sentir que a Europa não é só aquilo que nos dá, em termos económicos, mas é também este registro e este respeito pelos valores europeus, que é tão importante. E há a paz, que se comemora neste 9 de maio. 76 anos passados sobre o fim da guerra. Ainda existem guerras no continente europeu, aqui muito ao lado, e a Europa tem que, de facto, marcar a diferença e a sua posição nessa matéria e tem todas as condições para isso. E o cidadão tem que sentir que a Europa é parte da solução. Dr. Marco Teles, o Eurobarómetro dá indicações muitas vezes dos sentimentos
dos cidadãos da União Europeia, nomeadamente dos portugueses. Qual é o sentimento da opinião pública portuguesa em relação à União Europeia neste momento? Este é um Eurobarómetro que é realizado 2 vezes por ano. Os últimos resultados são os de inverno 2020, portanto são de entrevistas feitas nos últimos 3 meses do ano. E, de facto, a indicação, voltando aqui um pouco à introdução do tema, as grandes preocupações neste momento a nível da Europa e, em particular, dos portugueses, são 3 áreas: a situação económica, o desemprego e a saúde. Para os europeus, de uma forma geral, o tema da saúde é a preocupação que aparece em primeiro lugar. No caso específico dos portugueses, a situação económica é apontada, de facto, como o elemento mais preocupante. De qualquer forma, aqui no Eurobarómetro há aqui outros elementos que me pareceram interessantes. Um tem a ver com a confiança dos portugueses nas instituições europeias. Lá está a diferença entre um bocadinho aqueles memes da expectativa versus realidade. Às vezes ficamos com a ideia, mas as pessoas não gostam da União Europeia, estão descontentes e têm muitas dúvidas. Realmente não é isso que mostram os resultados. A confiança dos portugueses nas instituições europeias, Parlamento Europeu, Conselho Europeu, Comissão Europeia e até Banco Central Europeu, agora, embora este um pouco mais abaixo, é extremamente elevada, anda na casa dos 80%, quando a média da União Europeia ronda os 50%, 45%. Portanto, os portugueses, efetivamente, têm confiança nas instituições europeias. A Comissão está com 83%, o Parlamento 80%, portanto, são valores muito altos e, curiosamente, até têm mais confiança nas instituições europeias do que nas nacionais, o que não deixa de ser curioso. E também uma pergunta muito concreta que se faz, desde logo esclarecendo aquela questão de eventualmente Portugal estaria melhor fora da União Europeia, é um perfeito disparate, porque 84% dos portugueses rejeitam esta ideia de que nós estaríamos melhor para enfrentar o futuro se estivéssemos fora da União Europeia. Em relação a uma outra pergunta importante, que são as consequências económicas e financeiras da pandemia. E, efetivamente, aí todos os países são unânimes em considerar que as consequências são enormes. Aliás, em Portugal a pergunta foi colocada e a resposta foi dada por 100% dos inquiridos a dizer que, de facto, as consequências existem e são gravosas. Há também um pessimismo dos portugueses em relação à fase de recuperação. Nós somos, de todos os 27 Estados-membros, aqueles que somos um pouco mais pessimistas ou porventura realistas, não sei, em relação a esta matéria, e acreditamos que só depois de 2022 a generalidade da população pensa que nós podemos, de facto, recuperar de forma mais efetiva desta situação. Doutora Ana Rita Barros, a pandemia da Covid-19 trará consequências graves para a economia portuguesa, para a economia dos Estados-membros da União Europeia, o que nos leva à política externa da União Europeia. Portanto, a política externa deve galvanizar as capitais europeias e nós temos visto que nem sempre isso acontece. As relações Estados Unidos-China não passam lá da Europa. A Europa tem divisões internas em termos de política e de facto isto da Europa falar a uma só voz não é muito visto ou não é muito perceptível pelos outros Estados. Não consideram que a Europa é um Estado, porque não é, e daí se aproveitarem destas situações. Estas divergências entre os Estados tornam a Europa mais vulnerável e é aproveitado pelos atores externos para minar o papel importantíssimo que a União Europeia tem na cena global e a sua influência no sistema multilateral, nos mais diversos domínios, até na defesa dos tais valores intrínsecos da Europa. Mas a ambição global da União Europeia tem que estar ao de cima. A Europa tem todo este papel interveniente na bacia do Mediterrâneo. A Europa já não é só a Europa, é também o norte da África, porque nós sabemos que dali vem. Também vagas migratórias também. Sim, a migração, o Médio Oriente. Esse papel da migração tem que ser, o quadro da migração tem que ser revisto e é um desafio central para a Europa e tem que ser aceito pelos Estados. A Europa tem que resolver este problema, até porque a Europa tem na sua base a colaboração, a confiança, a ajuda e tem que pôr isso em prática. Uma outra questão fulcral na política externa é a política de vizinhança. Os Estados candidatos
à entrada. Ali à nossa entrada, temos que puxá-los para nós. Têm que ser acarinhados, digamos assim, mas acarinhados, o carinho aqui é concreto. Eles têm que sentir exatamente que a Europa os apoia e a candidatura tem que ter uma data, porque se nós não puxarmos esses países, alguém os vai agarrar. Doutora Ana Rita Barros quer finalizar com uma frase. É uma frase de Jacques Delors, comissário-presidente durante muito tempo e uma referência da União Europeia. Diz assim Jacques Delors: falta aos europeus uma verdadeira compreensão do legado deixado pelos pares da Europa. A Europa necessita de uma alma. Jacques Delors. Falta aos europeus esse sentimento de pertença. É um pouco isso que ele quer transmitir. Exatamente, essa alma, esse sentir a Europa. Eu penso que é isso que o Jacques Delors quer dizer. Portanto, os cidadãos sentirem de facto o papel que a Europa tem nas suas vidas e que em alguns países, que é o caso de Portugal, é determinante. Somos um país pequeno, com baixos recursos. Se não fosse a Europa, há muita coisa que não tinha acontecido e nós sabemos disso muito bem, não é? Exatamente. Até em matéria legislativa e depois transposição para o direito nacional. Resta-me agradecer, Marco Teles, Ana Rita Barros, pela presença aqui nesta emissão que pretendeu assinalar, por antecipação, o Dia da Europa, que é celebrado a 9 de maio, já no próximo domingo. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Feliz Dia da Europa. Feliz Dia da Europa. Obrigada. Obrigado.